Oi pessoal, tudo bem? Bem, nesse vídeo eu queria comentar com vocês dois assuntos que estão distribuídos na apostila 2 nas aulas 13 e 14. Tá? Como eles são assuntos complementares, ou seja, um ajuda a entender legal o outro, eu vou comentar os dois meio que juntos nesse encontro da gente. Tá legal? O primeiro é a velocidade vetorial instantânea e o outro é a aceleração vetorial instantânea. Duas grandezas da cinemática que, portanto, ajudam a descrever o movimento que a gente tem pela frente que a gente está estudando. Então, acompanha comigo aqui. Ó. Eu fiz aqui uma figura mostrando um objeto, essa bolinha pretinha aqui, em movimento curvilíneo, tá bom? No sentido horário. Legal? Então imagina que esse cara estivesse girando nesse sentido aqui e o movimento curvilíneo fosse um movimento, por exemplo, retardado. Tá? Então cada vez mais lento. Tá bom? Vamos pegar um caso real, vamos criar um contexto aqui. Ó. Imagina que isso aqui fosse um carro visto de cima, fazendo uma curva e freando, certo? Em cada ponto da trajetória, esse carro está tendendo a escapar pela tangente. No caso de um carro, o que prende o carro à curva é o atrito entre os pneus e o chão. Se, por exemplo, aqui, vendo de cima, houvesse uma mancha de óleo, por exemplo, ou muita água na pista e o atrito ficasse muito baixo, o carro escaparia pela tangente. Então a tendência do movimento em cada instante é ser retilíneo. Se o movimento é curvo, a tendência é sempre escapar pela tangente. Outro exemplo bem simples também. Admita que fosse agora a Lua girando em torno da Terra em movimento circular, agora uniforme. Esquece o retardado aqui. Certo? O que prende a Lua à Terra é a força gravitacional. Se por um motivo qualquer, uma ficçãozinha científica aqui, a gravidade desaparecesse, legal? Então a Lua não mais se prenderia à Terra, então ela sairia, por exemplo, se ela escapasse da Terra ou da ação gravitacional neste ponto, pela direção tangente, no sentido em que ela estava se movendo. Então todo corpo que se move tende sempre a continuar movendo-se em linha reta. Se o movimento é curvilíneo, a tendência é escapar pela tangente. O vetor velocidade instantânea faz exatamente isso, mostra a tendência do movimento em cada instante. Então dá uma olhada, neste ponto, certo? A tendência não é seguir em linha reta pela tangente, o vetor velocidade vai mostrar essa tendência para a gente. Só um comentário antes de seguir nas figuras, pessoal, veja, ó, eu escrevi duas palavras aqui, ó, radial e tangente. Em cada ponto do trajeto, a direção radial é definida por uma reta que passa pelo corpo em que pela posição em que o corpo está e pelo centro. A radial que passa por lá é a linha que liga este ponto ao centro. A radial aqui liga o centro a este ponto. A radial e raio são palavras que lembram uma a outra, certo? Olha, o raio da circunferência sobre a direção radial. E a direção perpendicular à radial é a tangente em cada posição. Então aqui, a tendência dessa bolinha é escapar pela direção tangente. Esse segmento vermelho orientado desta forma é o vetor velocidade instantânea neste ponto. Ponto A aqui, VA. A tendência de escapar aqui é escapar pela tangente. Na direção tangente, no sentido do movimento, velocidade vetorial instantânea em B. Sempre tangente à trajetória. Então veja uma coisa, ó. Vetor velocidade instantânea terá sempre direção tangente à trajetória, certo? O sentido é aquele para onde o corpo se movimenta. No caso, o movimento é no sentido horário, então neste ponto na direção tangente, no sentido do movimento. Então ponho aqui mesmo sentido, mesmo do movimento. Ok? Então essas duas características dão a orientação espacial do vetor velocidade em cada instante. E o módulo, a medida, agora é a parte numérica, aquilo que quantifica a velocidade, que mede a rapidez, tá certo? Olha, módulo do vetor velocidade, que você pode também representar sem a flechinha em cima e sem as barrinhas de módulo, é sempre igual ao valor numérico da velocidade, que a gente chama de velocidade escalar. Então, um exemplo, um carro trafegando por uma rua a 80 km por hora.
Então, a velocidade escalar desse carro é 80 km por hora e o módulo do vetor velocidade nesse instante será 80 km por hora. Tá certo? Lembrando que a velocidade escalar pode ser negativa, se ela estiver no sentido contrário à orientação. Porém, o módulo do vetor velocidade não pode ser negativo. Então, o módulo da velocidade escalar é igual ao módulo da velocidade vetorial. Então, em cada instante, o vetor velocidade sempre tangenciando a trajetória, no sentido do movimento, tá certo? Com um valor numérico igual à própria velocidade escalar. Lembrando que se a trajetória for uma reta, tangente a uma reta é paralelo a ela ou então coincidindo com ela. Gente, olha, nesse ponto, como é que eu representaria o vetor velocidade instantânea? Na direção tangente e no sentido do movimento, velocidade vetorial instantânea no ponto C. Um comentário breve, gente, repara bem, ó, eu desenhei os vetores velocidades instantâneas com comprimentos diferentes. Lembra que o módulo do vetor é associado ao comprimento do segmento que o representa. Como esse movimento é retardado, então aqui ele está mais rápido do que lá ele está mais rápido do que ali, o módulo de V está decrescendo, então eu desenhei os segmentos orientados em tamanhos decrescentes. Maior, menor, menor ainda. Se fosse um movimento acelerado, então aqui o segmento teria um certo comprimento, aqui seria um pouco maior, lá maior ainda. Se fosse um movimento uniforme, os três segmentos com o mesmo comprimento. Beleza? Então aqui eu tenho as características que definem o vetor velocidade em cada instante. Eu vou repetir algumas coisinhas que eu falei aqui, tudo que eu falei na verdade, e vou acrescentar algumas outras naquele outro exemplo ali. Vem cá. Vamos agora a considerar que esse movimento ainda curvilíneo, certo? Agora a curva eu vou admitir que é circular, seja circular, o movimento, deixa eu colocar isso um pouco para cima aqui só, o movimento aqui vai ser circular e uniforme, tá? Diferente daquele que eu admiti retardado. Considerando que o movimento aqui fosse no sentido horário, desta forma. Então, de novo, ó, 3 posições, A, B, C, eu vou representar, seguindo essas características, o vetor velocidade nas 3 posições. Vamos lá, direção tangente, sentido do movimento, aqui, tá? Então esse é o vetor velocidade instantânea em A. Na posição B, tangente, sentido do movimento, velocidade vetorial instantânea em B. Olha o cuidado que eu tomei, movimento uniforme, aquele comprimento igual a este comprimento. E aqui, vetor velocidade instantânea em C, desta forma aqui, VC. Sim? Então em cada posição a tendência é sair pela tangente. E essa tendência fica caracterizada pelo vetor velocidade. Esse é o papel dele, apontar a direção e o sentido do movimento naquele momento em que ele foi desenhado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar estas 4 afirmações. Algumas são corretas, outras não. Vamos decidir ou descobrir quais são corretas. Vamos lá. Com relação a este caso, será que a primeira afirmação é certa? Veja bem, o vetor velocidade VA, eu estou dizendo aqui que ele é igual ao vetor velocidade VB, que é igual ao vetor velocidade VC. É muito importante lembrar, vetores para serem iguais tem que ter a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade. Olha que fácil, esse vetor não tem direção paralela a este. Direções diferentes, portanto isso torna esses 2 vetores diferentes. Basta uma característica destas 3 ser diferente para que todo o conjunto, todo o vetor seja diferente. Na verdade, esses 3 vetores, cada um tem uma direção diferente. Então, vetorialmente, esses segmentos não são iguais. Então, essa afirmação não é correta. Agora, repara bem na linha 2, ou na afirmação B. VA sem flecha. Lembra, a letra V, ou qualquer outra que represente um vetor, sem a seta em cima, corresponde a esta notação. É o módulo do vetor que está representado aqui. Ó. Então aqui eu estou dizendo, o módulo do vetor VA é igual ao módulo de VB, que é igual ao módulo de VC. E, como esse movimento é uniforme, então o módulo do vetor velocidade ou a velocidade escalar no movimento uniforme é constante. Então se ele está aqui a 80 km por hora, ele estará a 80 em todas as posições e essa afirmação é uma das corretas. Então, em módulo, estes vetores são iguais, mas não em direção e não em sentido. Vetorialmente, as velocidades são diferentes, mas em módulo são iguais. A terceira afirmação.
Neste movimento circular e uniforme, eu estou dizendo o vetor velocidade é constante, ou a velocidade vetorial é constante. Isso é mentira. Um vetor só pode ser constante se todas as três características forem. Aqui você vê que ponto a ponto a direção tangente está mudando. Variando a direção, o vetor inteiro está variando. Afirmação C, falsa. Porém, olha a D. No movimento circular e uniforme, V sem flechinha, dá uma olhada, é o módulo da velocidade, é a velocidade escalar, agora que eu estou comentando, que eu estou abordando, estou dizendo que ela é constante. Gente, se esse movimento é uniforme, então a sua velocidade escalar, o módulo do vetor velocidade, realmente é constante. Essa afirmação é certa. Então eu digo, no movimento circular e uniforme, a velocidade vetorial varia, mas a velocidade escalar, o módulo da velocidade vetorial, permaneceu constante. Bom, eu digo o seguinte então, se você quiser descobrir se existe ou não alguma situação em que o vetor velocidade permanece constante, isso só acontece se as três características permanecerem. Então, olhando uma a uma, a direção do vetor velocidade será constante se o movimento for reto, numa mesma linha, numa mesma direção, portanto constante. Para o mesmo lado, sem vai e vem, portanto sem inversão de sentido, ok? E o módulo do vetor velocidade será constante se o movimento for uniforme. Beleza então? Ok. O que mais? Outra situação em que o vetor velocidade também será constante é a situação de repouso, quando agora a velocidade vetorial é constantemente nula. Então existem duas situações em que o vetor velocidade permanece constante: no movimento retilíneo e uniforme e no repouso, nenhuma outra. Tranquilo? Bem, aqui a gente faz uma pequena pausa então agora, para você dar uma pensada, tá certo? E já já a gente continua então falando agora da aceleração vetorial. Bem gente, vamos continuar então? Agora, olha aqui, ó, a gente vai falar da outra grandeza que a gente tem que estudar hoje, que é a aceleração vetorial. Tá bom? Primeiro a gente vai representar a grandeza da aceleração com essa letra grega, ok? Chamada gama. Então o gama aqui representa para mim a aceleração vetorial, instantânea. Já preparei a lousa aqui para a gente fazer a coisa fluir mais rapidamente, tá bom? Primeira coisa, vamos lembrar umas coisinhas que a gente já conhece de aceleração escalar. Vem cá. A gente aprendeu que a aceleração escalar, que a gente representa por A, a aceleração escalar média é dada pela razão entre a variação da velocidade escalar e o intervalo de tempo. Se eu estiver considerando um movimento uniformemente variado, então a aceleração escalar ela é constante, não preciso mais chamar de média, só para simplificar a notação, tá bom? Se acontecer um problema, veja, se não houver variação na velocidade escalar, então se a velocidade escalar for constante, portanto movimento uniforme, então a gente pode afirmar com isso que a aceleração escalar será zero, tá? Delta V zero, aceleração escalar zero. Hoje nos interessa a variação no vetor velocidade, por isso que a gente juntou as duas coisas. Então vamos lá, se houver variação na velocidade vetorial em função do tempo, então haverá uma grandeza que mede a taxa de variação da velocidade vetorial. É a aceleração vetorial, que é o nosso tema, nosso motivo de estudo hoje. Tá bom? Então eu vou colocar do mesmo jeito que na linha de cima o seguinte: se a variação da velocidade vetorial for nula, então a aceleração vetorial será nula. Lembra que o ΔV será zero se o vetor velocidade for constante. Isso vimos agora há pouquinho, só acontece em dois casos: movimento retilíneo e uniforme e no repouso. Nesses dois casos, a aceleração vetorial será nula. Então a gente tem hoje, pessoal, que tentar aprender como representar a aceleração vetorial. E a gente vai fazer isso, vai tentar enxergar essas coisas importantes, pensando nas duas componentes da aceleração vetorial. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou separar o vetor gama em duas componentes, ou seja, outros vetores que somados me dão o gama. Certo? Como o gama é uma aceleração, suas duas componentes também serão chamadas acelerações.
certo? Só que uma delas vai se preocupar com apenas um aspecto do vetor velocidade, a direção, e o outro vai se preocupar com a intensidade. Legal? Mudar a direção é fazer curva. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Considera que eu tenho aqui agora, então, aquele meu movimento que eu tinha já começado a discutir na aula há minutos, não é isso? Olha, o movimento curvilíneo e retardado no sentido horário. Vetor velocidade no ponto A, vetor velocidade no ponto B, vetor velocidade no ponto C. Como esse movimento ele é curvo, então o vetor velocidade em cada posição está numa direção diferente, certo? E como ele é retardado ou desacelerado, o módulo de V vai decrescendo. Portanto, gente, neste meu caso, aqui, nesse meu desenho, o vetor velocidade está variando em direção, sentido e módulo. Muito bom. Se ele está variando, existe uma grandeza que mede a taxa de variação, que é a aceleração. Então, como é que eu vou representar a aceleração vetorial? Eu vou fazer a representação nesta posição, porque aqui eu tenho mais espaço. Primeiro, a componente da aceleração, que se preocupa com a existência de curva. Legal? Aqui, como o movimento tende a ser em linha reta, ou seja, a bolinha tende a escapar pela tangente, existem forças prendendo o objeto à curva. E essas forças imprimem ao corpo uma componente de aceleração na direção radial, apontada para o centro, chamada aceleração centrípeta. Tá aí. Então, a primeira componente da aceleração vetorial, a gente vai chamar de aceleração centrípeta. Tá? E ela vai indicar para a gente, vai mostrar para a gente, vai medir a taxa de variação na direção do vetor velocidade. Se nesse ponto, por qualquer motivo, a bolinha escapasse e a trajetória deixasse de ser curvilínea e passasse a ser retilínea, então a componente centrípeta seria nula. Não existe componente centrípeta da aceleração em trajetórias retas, só em trajetórias curvas. Então ela vai apontar para o centro da curva, daí seu nome. Outros nomes, depois a gente resume tudo, tá bom? Eu poderia chamá-la também de componente radial da aceleração, pois a sua direção é a da reta que passa pelo centro. Certo? E como ela faz 90 graus com a tangente, que é onde está o vetor velocidade, ela é perpendicular ao vetor velocidade, eu poderia chamá-la então de componente normal da aceleração. Normal para mim é sinônimo de perpendicular. Então, 3 nomes: centrípeta, radial ou normal. Beleza, só que aqui nesse problema, além de mudar a direção do vetor velocidade, o módulo, a intensidade também está diminuindo, esse movimento é retardado. Então existe uma outra componente da aceleração, chamada aceleração tangencial, que vai mostrar, vai medir, vai indicar para a gente que o módulo da velocidade está decrescendo. E veja, a aceleração centrípeta ou radial na direção radial, já a aceleração tangencial na direção tangente. Então, na mesma direção do vetor velocidade. Como esse movimento é retardado, ela vai apontar em sentido contrário ao vetor velocidade. Se fosse um movimento acelerado, seria a favor. Então, aqui a componente tangencial da aceleração. Certo? Então, separando o gama em duas componentes, a gente trata de maneira mais simples os problemas que vão aparecer. Agora, claro, para encontrar o vetor gama, eu tenho que somar as componentes vetorialmente. Então, aplico aquelas regrinhas práticas para somar nos vetores. Apaga um pedacinho aqui, dá uma olhadinha. Então, aqui, ó, a regra do paralelogramo. E com essa regra prática, eu posso encontrar nesta direção e nesse sentido o vetor aceleração. Então, o vetor aceleração e suas duas componentes. Uma preocupando-se com a direção do vetor velocidade e a outra preocupando-se com a intensidade do vetor velocidade. O que eu falei eu vou resumir agora, tá? Fazer um breve resuminho aqui, para a gente então depois ver exemplos e exercícios. Vamos ver. Gama pode apresentar duas componentes. A componente chamada aceleração centrípeta, e a outra componente aqui embaixo chamada aceleração tangencial. É bom, nesse resuminho, colocar a maior quantidade de informações que eu tiver, ok? Então aqui a aceleração centrípeta, também posso chamá-la de aceleração radial, ou então de aceleração normal. São palavras sinônimas, ok? O símbolo, aceleração centrípeta, AC, grandeza vetorial, e aqui embaixo AT, grandeza também vetorial. Agora veja o que eu coloquei em cores aqui em cima. Ó. A aceleração centrípeta está associada à variação
na direção do vetor velocidade. Quando eu falo variação na direção, eu estou dizendo que aqui a tangente tem uma certa direção, aqui a tangente tem outra. Se você mudou a tangente, a trajetória foi curva. Então eu digo que só existe a aceleração centrípeta em movimentos curvilíneos. Portanto, ela não existe, ela é nula nos movimentos retilíneos e também será nula para corpos em repouso. Repara que eu disse a mesma coisa de três maneiras diferentes. A componente centrípeta da aceleração você associa a mudanças na direção do vetor v, curva. Só existe em trajetórias curvas, apenas em curvas, certo? Não existe em movimentos sem curva, portanto reto. Ou então, caso não tenha sequer movimento, repouso. Muito bem, embaixo, a aceleração tangencial, ao contrário ou diferente da centrípeta, está associada à variação não na direção, mas no módulo, na medida, na intensidade, no valor numérico da velocidade. Tá? Se a velocidade escalar variar, aumentando, diminuindo, então você vai ter uma aceleração tangencial que vai medir a taxa de variação desta velocidade escalar. Ela só existe em movimentos acelerados, quando o módulo de v aumenta, ou em movimentos retardados, quando o módulo de v decresce, diminui. Caso o módulo de v não aumente nem diminua, então a aceleração tangencial será nula. Então nos movimentos uniformes e também no repouso não haverá aceleração tangencial. Então tangencial só em movimentos variados, que podem ser acelerados ou retardados. Tudo bem? E a centrípeta só em movimentos curvos. Uma coisa é independente da outra. Muito bem. Para representar o segmento orientado que caracteriza as componentes tangencial e centrípeta, eu devo saber isso aqui, ó. A direção da aceleração centrípeta é sempre a direção radial. Você pode colocar, se preferir, assim, veja, ó, perpendicular, 90 graus, à velocidade. Assim você desenha a aceleração centrípeta neste ponto, na direção radial. Sentido sempre voltada para o centro. Centrípeta, apontada para o centro. A aceleração tangencial, sempre na direção tangente, tá certo? Razão do seu nome, né? Tangencial. Agora, tangencial, tangente, velocidade também tangente. Então a aceleração tangencial é paralela à velocidade vetorial. Fica fácil, gente. Olha, uma é perpendicular, a outra é paralela à velocidade. Ser paralela à velocidade não quer dizer obrigatoriamente estar no mesmo sentido da velocidade. Quando o movimento é retardado, ela aponta em sentido contrário à velocidade. Se fosse um movimento acelerado, no mesmo sentido. Então eu coloquei isso aqui, ó. Sentido dos movimentos acelerados a favor da velocidade. Nos movimentos retardados, em sentido oposto à velocidade. Então, gente, olha, para concluir esse resumo, eu vou colocar agora nesse quadrinho laranja uma expressão com a qual a gente vai calcular a aceleração centrípeta em módulo, e aqui embaixo também a maneira de calcularmos a aceleração tangencial em módulo, tá? Eu não vou demonstrar essa expressão agora, depois mais para frente a gente pode ver uma demonstração matemática. Por enquanto eu vou só apresentar a expressão, tá legal? Para calcular o módulo da aceleração centrípeta eu preciso conhecer a velocidade com a qual o corpo se move, e como ela só existe em trajetórias curvilíneas, o raio de curvatura da trajetória. Isso aqui vai ficar dimensionalmente correto se eu elevar esse v ao quadrado. Nenhuma demonstração, só uma apresentação. E o módulo da aceleração tangencial vai estar relacionado ao valor da aceleração escalar, pois ambas, a escalar e a aceleração tangencial, medem, mostram, calculam a taxa de variação do módulo da velocidade escalar. Tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, dá uma olhadinha. Para calcularmos o módulo da aceleração tangencial, basta que eu conheça o valor da aceleração escalar do corpo estudado. Aceleração escalar, tá certo? A gente pode encontrá-la nas equações horárias, na equação de Torricelli, do movimento uniformemente variado, por exemplo, e desconsiderar o sinal da aceleração escalar. Estamos aqui tentando encontrar o módulo da aceleração tangencial, certo? O módulo de um vetor jamais será negativo. Bom, então assim, eu tenho aqui um panorama com as características das duas componentes da aceleração vetorial.
tá certo? Aceleração centrípeta e tangencial. O que você vai fazer agora, ou sugiro que você faça, é dar uma olhada de novo nesse quadro completo, tentando assimilar as informações, que agora eu vou mostrar exemplos de como a gente vai trabalhar com isso nas questões, ok? Muito bem, então agora é o seguinte, ó, vamos fazer uma revisão de tudo que eu falei hoje, tá bom? Do vetor velocidade e do vetor aceleração. Então, repetindo as coisas importantes nestes 6 exemplos. Aí fechamos então e o assunto, espero que tenha ficado claro. O que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho 3 movimentos retilíneos e 3 movimentos curvilíneos, os 6 importantes. Os retilíneos uniforme, acelerado e retardado, e os curvilíneos também uniforme, acelerado e retardado. Então o que a gente vai fazer? Desenhar nesses 6 casos o vetor velocidade instantânea, tá certo? As componentes centrípeta e tangencial da aceleração vetorial e a aceleração vetorial. 4 vetores. Legal? Nesses 6 casos. Sabendo esses 6, vocês sabem todos os importantes. Então vamos começar assim, quer ver? Olha, primeiro o vetor velocidade. Como é que a gente desenha o vetor velocidade? Tangente à trajetória e no sentido do movimento. Para padronizar as figuras, eu vou admitir que todos os movimentos estão acontecendo para a direita, ali no sentido horário. Então vamos lá. Se o movimento é reto, o vetor velocidade tem que ter direção tangente a uma reta. Então pode ser em cima da própria reta, veja, ó, assim, ok? Ou então paralelo à própria reta. Tangente e paralelo quando a trajetória e a retilínea se confundem. Então este representa o vetor velocidade se a bolinha estiver movimentando-se para a direita. Fácil, né? A mesma coisa aqui, veja, ó, tangente à trajetória no sentido do movimento, velocidade vetorial. Tudo bem? Aqui, tangente à trajetória no sentido do movimento. Então, os vetores velocidades em movimentos retos. Não tem segredo. Vem cá. Quando eu tenho um movimento curvo, do mesmo jeito, vetor velocidade, tangente à trajetória. Nota, essas linhas tracejadas são tangente e radial. Supondo um movimento no sentido horário, então, na direção tangente e no sentido do movimento, o vetor velocidade instantânea. Aqui, ó, movimento curvilíneo, direção tangente. Então, na direção tangente, se você preferir, você pode colocar o vetor velocidade fora da própria direção tangente, desde que ele seja paralelo à direção tangente, é a mesma direção. Ok? Então, só para te dar esse exemplo, aqui está o vetor velocidade. E aqui, o vetor velocidade na direção tangente e no sentido do movimento. Velocidade vetorial instantânea em cada uma das posições. É tranquilo, é bem tranquilo de fazer isso. Vamos lá. Componente centrípeta da aceleração. Só em trajetórias curvas. Em qualquer tipo de movimento reto, a aceleração centrípeta é nula. Então, reto uniforme, coloca aqui. Aceleração centrípeta 0. Reto acelerado, a aceleração centrípeta 0. Reto retardado, a aceleração centrípeta 0. Okay? Condição obrigatória para existir componente centrípeta para aceleração é a trajetória ser curvilínea. Vamos ali de volta. Estes 3 são movimentos curvilíneos. Então o que eu vou fazer aqui? Ó, na direção radial e apontada para o centro, a componente centrípeta da aceleração no movimento curvilíneo e uniforme. Na direção radial, sempre radial, aquela que passa pelo centro, apontada para o centro, a aceleração centrípeta. Muito bem, e aqui na direção radial, apontada para o centro, tá certo? A componente centrípeta da aceleração. Então, centrípeta só em trajetórias curvas, em qualquer tipo de movimento reto, não existe aceleração centrípeta. Tudo bem? Com relação à componente tangencial, aquela que fica tangente à trajetória, paralela ao vetor velocidade, ela só vai existir se o movimento for acelerado ou retardado, quando o módulo de V aumenta ou diminui. Tudo bem? Então vamos lá. Se o movimento é uniforme, o módulo de V não aumenta e nem diminui. Então aqui eu coloco que a aceleração tangencial também será nula. Isso está tudo naquele resuminho na lousa anterior. Se o movimento é acelerado, então na direção paralela à velocidade,
e no sentido da velocidade, porque o movimento é acelerado, você coloca aqui a aceleração tangencial. Você pode colocar embaixo, do lado, onde houver espaço na sua questão, na sua figura, na sua folha. Tá? Aqui a mesma coisa, veja, ó, paralelo à velocidade, aceleração tangencial. E quando o movimento é retardado, em sentido contrário à velocidade. Então põe aqui componente tangencial da aceleração vetorial. Vamos ali agora. Quando tem um movimento novamente uniforme, o módulo de V não aumenta, não diminui, então a aceleração tangencial não fica nem a favor e nem contra o vetor velocidade. Nesse caso, a aceleração tangencial será nula. Se eu tenho um movimento curvo e acelerado, módulo de V aumentando, então tangencial tangente à trajetória, no movimento acelerado a favor da velocidade vetorial. Se eu tenho um movimento retardado, na direção tangente, mas em sentido contrário à velocidade vetorial. Então, pensa assim, a aceleração tangencial nula no movimento uniforme, seja ele reto, seja ele curvo. Não tem tangencial. Nos movimentos acelerados e também nos retardados, você vai ter sempre aceleração tangencial. Ora a favor de V, ora contra V. Tranquilo? Bom, para encerrar, como é que eu encontro agora a aceleração vetorial? Aquela que resulta da adição das componentes. Então faz aqui comigo, ó. Se eu tenho as duas componentes simultaneamente nulas, então a aceleração vetorial, que é a soma dada pela soma das duas, vetorialmente será nula. No movimento reto e uniforme não há nenhum tipo de aceleração. Se eu tenho uma das componentes, mas não tenho a outra, quando eu somar esta com zero, o resultado vai ser esta. Então a aceleração vetorial, gama, coincide com a componente tangencial. A mesma coisa aqui, gente, olha, a aceleração vetorial coincidindo com a tangencial, uma vez que não existe componente centrípeta. Vamos lá de novo? Vem comigo. Se eu tenho centrípeta, mas não tenho tangencial, a centrípeta sozinha corresponde à aceleração vetorial. Ok, quando eu tenho as duas componentes, eu tenho então que fazer uma adição vetorial para obter o vetor gama. Eu vou apagar um pedacinho dessa curva para ficar visível, ou claro, pelo menos, o que eu quero mostrar. Então dá uma olhadinha, ó. Faz aqui, aplica a regrinha prática do paralelogramo para somar os vetores verdes. Pronto, fiz aqui. O resultado, que ficou um pouco torto aqui, eu vou refazer essa figura, tá bom? Para ficar pelo menos melhor do que estava. Dá uma olhadinha aqui assim. Então aqui eu vou ter o vetor gama nesta direção e neste sentido a aceleração vetorial. Apaga isso aqui. Tá legal. E aqui quando eu tenho então as duas componentes novamente diferentes de zero, então deixa eu também apagar um pedacinho desse arco, eu vou somar a componente tangencial com a componente centrípeta e vou então com isso chegar ao vetor gama nesta direção e neste sentido. Bem, última coisa que eu preciso destacar nesse meu resumo sobre o vetor aceleração. O vetor aceleração resulta da adição entre as componentes centrípeta e tangencial, tá? Mas essa expressão tem caráter vetorial. Não posso utilizar essa expressão para fazer conta com números. Então, por exemplo, suponha que neste caso, onde existem as duas, você descobrisse que a aceleração centrípeta com a expressão v² sobre o raio tem, por exemplo, chutando um valor redondinho e fácil de fazer conta, 3 metros por segundo ao quadrado. Considerando que a aceleração tangencial no mesmo movimento, cuja intensidade é igual ao módulo da aceleração escalar, exemplificando, tivesse intensidade 4 metros por segundo ao quadrado. Quanto vale o módulo do gama? Não, nem pensar em colocar 3 aqui, 4 aqui, somar os dois e dizer que gama vale 7. Tá? Isso é soma de vetores e não de números. Então, para envolver as componentes do ponto de vista algébrico, numérico, teorema de Pitágoras, o ângulo entre os verdinhos é reto. Então, módulo do gama ao quadrado, módulo da componente centrípeta ao quadrado, mais módulo da componente tangencial ao quadrado. Repara bem, gente, os cálculos sempre feitos com o teorema de Pitágoras, nunca com essa expressão. Então, para esses valores redondinhos que eu coloquei, triângulo pitagórico de catetos 3 e 4, nesse caso, então, você teria aqui a hipotenusa ou gama de módulo 5 metros
por segundo ao quadrado. Deixa eu só fazer de novo esse m borrado aqui. M. Gente, ó, fechei, tá? Então, 6 casos importantes. Repito, dá uma olhada de novo nisso com calma, você pode voltar ao seu vídeo quantas vezes você quiser. O importante é que você assimilem tudo que eu falei aqui de maneira consistente. Olha, eu não vou resolver nessa aula agora nenhum problema da apostila. Vou pedir que vocês deem uma olhada nas questões das 2 aulas que foram discutidas hoje. E eu vou deixar algumas questões sugeridas lá no Que Mágico para a tarefa. Tá bom? No nosso próximo encontro, no plantão que a gente vai ter na próxima semana, a gente senta juntos aí e começa, então, discute, tira as dúvidas e resolve alguns probleminhas para botar isso em prática. Tá bom? Até lá, reveja o vídeo quantas vezes forem necessárias e tenha isso na cabeça que as próximas aulas vão depender disso. Tá bom, pessoal? Valeu, bons estudos, tchau, tchau, até a próxima.